Muito boa noite, turma de Catanduva. Vamos para a nossa 22ª rodada. Bom, pessoal, é, nas últimas rodadas aí a gente não fez na última só que a gente tentou mudar a plataforma para o Instagram, que eu acho que vai ser um pouco mais viável, porque o pessoal fica sempre com o celular na mão, eu acho que é mais fácil, né, para o pessoal estar olhando a nossa live, só que falta algumas adaptações, a gente está aprendendo a mexer com a plataforma, então a intenção é trazer isso para o Instagram e trazer também o pessoal para debater, ter realmente a resenha nossa do Cartola. Então, teve alguns percalços aí que a gente está tentando ver se a gente muda. Então, a gente vai colocar ainda, por enquanto, no YouTube, tá? Mas a intenção é a gente mudar a plataforma, em vez de ficar no YouTube, fazer só no Instagram e trazer convidados para a gente poder realmente ter a resenha, né? Ter aquela troca de informação, talvez o cara tenha uma ideia diferente do que a gente posta aqui. Eu acho que é bacana e vai instruir mais o pessoal. Eu acho que vai ter maior, é, como vou dizer assim, mais opções para vocês escalarem. Então, é isso aí. As outras rodadas aí da 18ª que a gente não fez mais nenhuma live, né? Nenhum vídeo. Eu tive alguns problemas aí pessoais, tive horas que eu não consegui chegar no horário, estava viajando, estava na estrada e não consegui fazer. Então, peço desculpa, mas a gente vai tentar movimentar a nossa liga aí, tá certo? Então já vou mostrar para vocês aí o Mitou. O Mitou da 21ª rodada foi a Magali. A Magali, que é a cartoleira, já faz 3 anos que ela está conosco aí, a mãe do PC, né, do Paulo César, esposa do atual campeão, do Cezão, né, tá sempre brincando com a gente aí. Parabéns, o Magali, já mostrou que sabe, diz ela que é ela que escala sozinha e às vezes dá uma ajuda pro Cezão lá, então acho que eu sei por que o Cezão foi campeão. Então valeu, Magali, depois tem umas dicas dela aí, uma dica importante para vocês aí, que ela deixou, e acho que foi uma dica até que vai abrir um pouco o olho de vocês aí, poucas ideias, porque eu também não tinha pensado nisso. E o Micou foi o Braguinha, lá de Rio Preto, corintianíssimo Braguinha, tá jogando primeira vez com a gente aí, é um cara que monta a liga dele também, e esse time dele, ele acabou colocando o time inteiro do Flamengo, e o Flamengo deixou a desejar. O Gabigol não fez gol, perdeu de 1-0 pro Grêmio, então foi aonde que pipocou as coisas aí. Então, pessoal, eu já vou passar para vocês a dica lá, já vamos colocar as sugestões, vamos lá? Bom, pessoal, aí vocês veem aí que o jogo a rodada vai começar às 17 horas amanhã, dia 25, né? Então vai começar com o Ceará e o Chapecoense, que é um jogo que a gente pode ficar de olho. Depois, logo em seguida, tem o clássico entre o Corinthians e o Palmeiras. Tem que ver se o Palmeiras vai mesmo com o time completo ou vai com o time alternativo, porque ele tem Libertadores já na terça-feira, disputando uma vaga na final. Eu acredito que o Abel vai poupar alguns jogadores. São Paulo e Galo é outro jogo que tem que ficar atento, porque é outra decisão para o Galo também na terça-feira. O Cuca costuma fazer muito mistério, mas na hora H ele solta o time titular. O São Paulo precisa ganhar jogando dentro de casa, que ele está ali encostado na zona de rebaixamento. Então eu vejo que é um jogo bem difícil aí de apostar. No entanto, se o Galo for com o time completo, eu acredito que acredito não. Independente de qualquer coisa, o Galo é favorito para esse jogo aí. E outro jogo que a gente vê que é interessante vai ser no domingo de manhã, América Mineiro e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0, ganhou bem o jogo do Barcelona de Guayaquil, já vai com o pé praticamente classificado. Se ele fizer um gol lá, acho que aí a vaca deita mesmo. Eu acredito que o Renato Gaúcho, como perdeu a rodada passada, ele vai apostar nos titulares. Então é outro jogo que vale a pena ficar de olho, tá? E a rodada vai finalizar no domingo, às 8h30 da noite, lá no jogo entre Atlético Goianiense e Cuiabá. Tá certo? Então vamos colocar as sugestões que a gente colocou aqui, pessoal. Para goleiro, pessoal, a gente colocou aqui Marcos Felipe, do Fluminense, o Daniel, do Inter, o Richard, do Ceará, e o João Paulo, do Santos. Por quê? Se vocês forem analisar aqui, ó,
O Marcos Felipe, ele é um cara que já tem 60 defesas, né? E a gente pegando aqui, o time do Red Bull, ele cede em média, aliás, o time do Fluminense é o terceiro time que mais conquista defesa. E o Red Bull costuma finalizar bastante. Então, quer dizer, vamos ver os jogos que o Red Bull participou, ó, apenas os 3 últimos jogos, né? Vamos colocar aqui, os 3 últimos jogos fora de casa, que é os 5. O Red Bull, ele proporcionou aí 4 defesas, a média de 4 defesas e meia aí, 4 defesas. Se pegar um SG, o Fluminense, a tendência do goleiro do Fluminense fazer uma boa pontuação é grande. Tá? Daniel vai pegar o Bahia dentro de casa, o Internacional deu uma engrenada no campeonato aí, se não me engano já são 9 jogos sem perder, né? É o mesmo esquema aqui. O Bahia é um time que é o 4º time que mais cede defesa. Vamos ver. Nos últimos 5 jogos, 1, 2, 3, 4, 5 jogos, ó, 4 defesas, 5 defesas, 3 defesas. Então, se o Bahia é um time que tá caindo para as tabelas, tá brigando ali na zona, para entrar na zona de rebaixamento, então eu acho que o Daniel é uma boa opção, que não é um goleiro que eu acho que vai tomar 3, 4 gols, né? Vale a pena. O Richard vai pegar o lanterna do campeonato. O Chapecó não é o pior ataque, porém, ele é um time que tem muita dificuldade. E é um time que agrega muita defesa para goleiro, ó, 17 defesas. Dá uma olhada, os últimos 5 jogos do Chapecoense jogando fora de casa, né? Jogando fora de casa, ele deu 8, 5, 7. Ele deu uma média aí de 7 pontos para goleiro. Então o Rich é uma boa. Acredito também que não é um goleiro que vai tomar 3, 4, 5 gols, então vale a pena o Richard. E o João Paulo, se eu não me engano, pessoal, é o goleiro mais escalado aqui. A gente colocou. O Juventude gosta de ganhar, de tirar o SG do pessoal, jogando dentro de casa. Porém, eu acho que é um goleiro muito viável para essa rodada, porque o time do Juventude, ele finaliza muito dentro de casa, né? O Juventude, ó, ele tem o segundo maior ataque que cede defesa para goleiro. Nos últimos 5 jogos, dá uma olhada, nenhum negativou, todos fizeram pontuação positiva, 6, 5 defesa. Então o Juventude finaliza bastante, é um goleiro que é interessante também para essa rodada, certo? Vamos colocar aqui agora, pessoal, zagueiro, eu vi alguma dificuldade para zagueiro, pessoal, porque são jogos difíceis, né? Se você for pegar aí clássico Corinthians e Palmeiras, que tem uma zaga boa, o Corinthians, o próprio Palmeiras também, então é uma zaga, é um jogo que pode ser 0-0, como pode ser um jogo aí 3-0 para cada um, então é uma coisa, uma incógnita, ponto de interrogação. Mas a gente foi mais ou menos pelos mais escalados, e tá aqui o próprio Davi Luiz, né, que acho que vai fazer a sua estreia no Brasileirão, se ele for fazer estreia. A defesa do Inter com o Vitor Cuesta e o Bruno Mendes, tá? É 2 zagueiros que valem a pena. Aí olha quanto que fez o Vitor Cuesta na última. O Vitor Cuesta também está numa crescente, vem crescendo nos últimos jogos aí, tá voltando a ser o Cuesta de 2 anos atrás. O Tite vai pegar, porque a gente selecionou o Tite ou o Benevenuto? Porque o Sport tem apenas 8 gols no campeonato. É um time que nos últimos 5 jogos dentro de casa, acho que ele empatou 2 e perdeu 3, ou empatou 3 e perdeu 2. Não faz gol, é um time muito difícil. E o Fortaleza, por estar brigando lá em cima, eu acredito que ele vai partir para cima, ele vai mudar, vai jogar na opção de sufocar o Sport precisando do resultado. Então eu vejo que não vai passar tanto sufoco a defesa do Fortaleza nessa rodada, né? E outro que nós colocamos aqui, por ser o Chapecoense, nós colocamos a defesa do Ceará, tá? O próprio Luiz Otávio, que é titular, tá? Para você ter uma ideia, em 6 jogos, então em 6 jogos ele tem uma média de 2 desarmes por jogo e apenas 4 faltas. Então ele tem menos que 0,8 falta por jogo. É um jogo interessante para a defesa do Ceará, então a gente optou por isso daí.
os outros jogos aí vai no feeling de vocês, tá certo? Lateral, pessoal, o lateral nós colocamos aqui o lateral do Inter, que a gente vai colocar, enfatizar aí o Heitor, tá? Que vai jogar no lugar do Saravia. O do Flamengo, o Isla ou propriamente o René, tá? Que o Felipe Luiz está machucado. O Isla é um cara que já tem aí 3 assistências no campeonato. Ele é muito faltoso, tá? Ele tem 2 cartões, bem faltoso. Porém, ele tem 18 desarmes e tem uma média aí de 4 pontos. Então, se você pegar aí um jogo que ele não tome gol, uma assistência dele, a tendência dele fazer uma boa pontuação. Outro lateral que nós colocamos aqui, pessoal, do Grêmio, o Wanderson. É um cara que rouba bastante bola. Tá? Vamos ver qual que é a laterais aqui. Laterais. Olha o Grêmio. Ele é visitante, o Grêmio, né? Vamos ver como visitante aqui. O Grêmio. Bom, como visitante, como visitante, o Grêmio, ó, é um dos times que mais conquista desarme na lateral. Então dá uma olhada a média do Wanderson. Tá aqui, ó. 6, 6, 3. É um cara que, além de tudo, ele é um cara que é muito incisivo, muito ofensivo, né? Ele vai muito profundo fazer cruzamento. É um cara que às vezes bate alguma bola parada. Então é interessante o Wanderson também para essa rodada. Colocamos aqui os zagueiros, os laterais do Corinthians, mais enfatizando o Fagner. Por quê? O Palmeiras é um time que cede bastante fora de casa. Ó, lateral direito. Vamos pegar o lateral direito aqui. O Palmeiras, lateral direito. O Fagner é um dos que mais conquista roubadas de bola. 4, 5, 3. Se for um jogo bem equilibrado, que deu um jogo aí de 0-0, a tendência do Fagner para essa rodada é uma rodada boa para ele. É um cara que não está com não é muito faltoso, tá? Ele tem praticamente uma falta por jogo e 61 desarme. Então cada jogo ele tem 3 desarmes e uma falta. Então é dois desarmes a mais do que uma falta. Então não está tão... E é um cara que, para esse jogo, um jogo pegado, um jogo de clássico, o Fagner se dedica muito. Então é uma boa pedida para essa rodada. Tá? Meio campo, pessoal, é outra opção que eu achei aqui muito difícil para escalar, justamente por causa desses clássicos, de jogador que não sabe se vai jogar ou não. Então, tanto é que vocês não vão ver aqui jogador do Galo. Tá? O do Flamengo, nós colocamos, porém, se você observar aqui, nós colocamos, enfim, queria colocar aqui o Everton Ribeiro, porém o Everton Ribeiro ele não está provável, tá? Tá o Andréas Pereira, que é um cara que tomou a conta ali no lugar do Gerson ali, ele tomou conta do meio campo, vem desarmando bastante, foi o destaque ali no meio campo no último jogo da Libertadores, né? Outro que a gente coloca aqui, Ederson, é um dos mais escalados, vai jogar fora de casa, vem desarmando muito. Ele tem 64 desarmes, já tem 4 assistências, tá jogando demais. Mesmo no jogo que ele perdeu pro Galo, de 2-0, o Ederson foi um dos melhores em campo, com a quantidade de desarmes. Então, se eu não me engano, foi esse jogo aqui, ó. Em desarmes, ó, perdeu no último, ó, perdeu do Galo de 2-0 e fez 8.5. Então, o Ederson é uma boa pedida. Colocamos também o meio-campo do Palmeiras. Se o Rafael Veiga jogar, é uma boa pedida, por quê? No último jogo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, quem fez o gol do Palmeiras, um dos gols do Palmeiras, foi o Veiga. É o batedor de pênalti. Então, se ele jogar um jogo muito truncado, um jogo bem amarrado, se surgir pênalti, é um cara interessante para a rodada. Certo? Outro que a gente colocou aqui, meio-campo do Inter, Edenilson, tá? É o batedor de pênalti oficial, foi aí convocado para a seleção brasileira, o Tite convocou ele, então quer dizer, está bem motivado. É um cara que é um dos artilheiros do campeonato, já tem 9 gols e 5 assistências.
Não é muito de desarmar, né? Ele tem o quê? Uma média de um desarme por jogo, porém é a maquininha ali do Inter. Ele gosta ali de articular, sempre está pisando na área, faz os seus golzinhos, dá suas assistências, então vale a pena, certo? E o outro que a gente colocou aqui do Ceará é o Vina. Por que o Vina? A gente não vê tanto potencial nos atacantes do Ceará, eu não vejo particularmente, tá? Se alguém conseguiu ver, quiser escalar, fica a critério de vocês, mas eu não vejo um potencial muito grande nos atacantes do Ceará. Então, o Vina é o cara que eu acho que é o batedor de pênalti ainda, é o cara que vai articular ali junto, eu não sei se o Lima vai entrar como titular, mas é o cara que vai articular aquele meio campo e vai pegar o fraco Chapecoense. Então, pelo jogo, nem tanto pelo jogador, mas pelo jogo, eu acho que é bom ter um cara ou no ataque ou no meio campo do Ceará, porque eu acho que o Ceará não vai perder a chance de vencer esse jogo aí. Correto? E atacante, pessoal. Atacante nós colocamos aqui, só que vocês vão ter que filtrar isso daí, correr atrás de reportagem que a gente não sabe. Quem vai ser o titular do Galo, quem vai ser o titular do Flamengo, quem vai ser o titular do Palmeiras, tá? Então nós colocamos aqui Hulk, que eu acho que é um dos mitos da rodada aí para Cartola. Se ele realmente jogar, é um cara interessante para a rodada. Gabigol ou Bruno Henrique, ou se quiser dobrar Bruno Henrique e Gabigol, se eles forem jogar, é ótima pedida jogando fora de casa, certo? E outro que nós colocamos aqui, pessoal, Yuri Alberto, é uma apostinha que a gente colocou aí, porque o Bahia vem tomando gol de centroavante, vai jogar dentro de casa o Yuri Alberto, então quem quiser sair um pouco aí quiser fugir dos caras que vão jogar Libertadores e quiser apostar aí num Yuri Alberto, é uma aposta interessante e válida, tá? O Bahia toma bastante gol de centroavante, e como o Inter vem numa crescente aí, já está invicto a 7, acho que 8 ou 9 jogos, o Yuri Alberto é uma aposta interessante para a rodada. E outro que nós colocamos é o Robson, né, do Fortaleza, vai pegar o fraco Sport, apesar do Sport não ser um time que toma tantos gols dentro de casa, mas também é uma opção para vocês, é outra aposta para quem não tiver firmeza nos caras que vão jogar Libertadores, tá? Então esse é mais ou menos as dicas e as sugestões que a gente colocou. Os mais escalados até o momento, pessoal. João Paulo, Bruno Mendes, Marcelo Benevenuto, Heitor e Isla, Everton Ribeiro, que não está como provável, tá? Mas ele está um dos mais escalados. Patrick e Ederson, Gabigol de capitão, Bruno Henrique, Hulk, o técnico Jorginho. Esses são os mais escalados até o momento, ok? O capitão mais escalado é o Gabigol e o segundo é o Bruno Henrique, aí metade, 600 mil times escalaram o Gabigol e o Bruno Henrique 300 mais ou menos escalaram o Gabigol, ok? Tem Roger Guedes, se vocês quiserem apostar, né? É outra boa opção. O próprio Wesley do Palmeiras, se quiser apostar, ir para cima num clássico, quiser fazer diferente, se o Wesley for titular, é uma boa opção também. Então, aí tem que ver quem que vai jogar, quem não vai. Time da Liga, pessoal. O time da Liga, rodada passada, quem escalou foi o Chinelis e o Fabinho Beta. Eles fizeram 72 pontos, se eu não me engano. 72 pontos, foram bem perto da média dos cartoleiros aí. Tá? E essa rodada quem escala é o Bordone e o Robinho. Tá? E eles colocaram um time prévio para a gente poder fazer o vídeo aqui. Falaram que se for mexer, vai mexer pouco, mas o time deles é esse aqui. Ó. João Paulo, Heitor, Davi Luiz, Nathan Silva e Isla, Veiga, Vina e Ederson, Gabigol de capitão, Hulk, Marinho e o técnico Jorginho. Momentaneamente o time da Liga vai com esse time aqui, tá ok? Então, se tiver qualquer mudança, a gente vai colocar no nosso Instagram lá, Liga Turma de Catanduva, vai ter todas as informações lá, tá certo? Agora eu vou passar para vocês, pessoal, a dica da Magali. A Magali, ela deu a dica aí, colocou uma observação no final. Gilver, boa tarde, Liga de Cartola de Catanduva. Eu fui a mitou da rodada, o meu nome é Magali, o meu time é Magali Baptista, mãe do PC, e eu vou dar as 3 dicas para vocês. A primeira dica é o Gabigol do Flamengo, a segunda é o Hulk do Atlético e a terceira é o Ederson do Fortaleza. E vocês, galera, não esquece,
de colocar o Pedro de reserva do Gabigol. Colocou observação do Pedro aí. Bom, pessoal, era isso. Agradeço a compreensão de vocês. Peço desculpa novamente. A gente vai ver se a gente mantém os vídeos aí. Foi meio corrido para nós. Mas a gente está tentando mudar a plataforma para ver se melhora e entrar em debate junto com vocês. Seria bacana alguém estar comigo aqui, junto, dando as ideias, ver qual que é bom, dar aquele debate. A gente está tentando fazer essa interação para que todos também participem. Que, né, a liga não é minha, não é da organização, a liga é todas nossas. Então a Crescente é por causa disso. Então desejo a todos aí uma boa rodada, um bom final de semana, uma boa mitada. Fui!